Irmãos, a paz do Senhor, estamos tratando sobre a oração do Pai Nosso no capítulo 6 de Mateus. E hoje eu quero ler o verso 12, quando Jesus diz que quando orarmos a Deus devemos pedir perdão ao Senhor pelas nossas dívidas. Ele diz: perdoa as nossas dívidas. E complementa dizendo: assim como perdoamos aos nossos devedores. A questão é, por que nós precisamos pedir perdão? Quando a gente pensa em pedir perdão a alguém, vem sempre uma pergunta: o que foi que eu cometi de errado? O que foi que eu fiz de errado? Qual é a minha culpa para que eu possa pedir perdão ou tenha necessidade de pedir perdão? Biblicamente fica claro que nós temos uma dívida para com Deus. Deus demonstrou o seu amor para conosco, Ele nos criou para o louvor da sua glória, mas nós rejeitamos, viramos as costas para Deus, nos voltando para nós mesmos, e nesse sentido nós temos uma dívida para com Deus por não correspondermos ao amor de Deus para conosco. Ao invés de amarmos a Deus sobre todas as coisas, como a Bíblia nos ensina, nós gostamos mesmo de nós mesmos, nós somos egocêntricos, nós gostamos de pensar mais em nós mesmos, nós nos colocamos no centro da nossa existência e nos esquecemos de Deus. Então, se há algo que a gente precisa, quando falarmos com o Senhor, é pedir perdão a Ele por essa atitude que comumente nós temos por conta da nossa condição existencial, fruto de uma queda, não é? Fruto do nosso distanciamento do Senhor. Há também um pedido de perdão que nós fazemos para com o outro e também o ato de perdoar aqueles que nos atingiram. Então Jesus está dizendo que nós devemos pedir perdão a Deus, mas também conscientes de que nós perdoamos aqueles que nos agridem, aqueles que nos atingem. Esse perdão que nós concedemos ao outro, ao próximo, me dá condições, abertura, legitimidade para poder pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Não seria justo, de forma alguma, eu não perdoar alguém por algo que ele cometeu contra mim e pedir perdão a Deus pelos atos que eu cometi contra Deus. O que se espera é que quando nós nos colocarmos diante do Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados, a gente tenha consciência tranquila de que nós estamos perdoando aqueles que nos atingiram. Isso pode parecer para alguns que, para que Deus nos perdoe, é preciso que de forma primeira, ou como atitude primeira da nossa parte, e como exigência da parte de Deus para conosco, é que a gente perdoe para que Deus possa nos perdoar, como se fosse uma troca. Mas a Bíblia vai dizer que, na verdade, o perdão de Deus é uma dádiva, é fruto da sua graça, e não porque Deus barganha conosco exigindo que primeiro a gente faça algo para que Ele possa nos perdoar. A Bíblia diz que Deus é um Deus perdoador, um Deus misericordioso. O texto de Neemias, capítulo 9, verso 17, a parte B, deixa muito claro como é o caráter de Deus, quem é Deus, no que diz respeito ao seu caráter e como é que Ele age em relação a nós. O verso então diz: mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deus é assim. Deus, Ele quer e gosta de perdoar os pecadores que se arrependem. Até porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. O pecado nos distancia do Senhor, mas quando nós nos arrependemos e pedimos perdão a Ele, Ele está pronto para nos perdoar. Que o Senhor perdoe os nossos pecados
e que possamos ter um coração sensível para perdoar aqueles que nos agridem, aqueles que nos atacam, que possamos ter um coração pacificador e que a paz do Senhor seja abundante na nossa vida. Que Deus abençoe você.